Muito boa tarde. Para vocês é ainda tarde, para nós já é noite. Eh, Vou então falar um bocadinho sobre esta organização do World Monuments Fund em Portugal e que é, aliás, uma associação, embora sendo uma associação de caráter portuguesa, juridicamente portuguesa, está ligada, afiliada à World Monuments Fund de Nova Iorque. Existem quatro organizações na Europa, dos quais Portugal é uma das mais antigas e uma das quatro. Bom, portanto, eu explicava que a World Monuments Fund é uma organização que já tem mais de 55 anos de experiência e a portuguesa cerca de 30 anos. Está presente em vários países do mundo, e faz operações em vários países, mas não tem propriamente associações afiliadas em todos os países onde tem trabalhado. Tem projetos em toda a parte do mundo. Na América Latina, praticamente só no Peru é que tem uma agência permanente. Tudo o resto tem havido outros projetos, mas tem havido menos, tem havido sobretudo uma grande concentração na Europa e no Oriente, no Extremo Oriente, sobretudo na Ásia. Em Portugal, nós procuramos identificar oportunidades de problemas urgentes. O grande interesse desta organização é de não só podermos trabalhar diretamente chamando fundos privados que nos apoiam, trazendo técnicos, não só técnicos oficiais, mas técnicos de empresas de restauração privadas, e todos estes projetos que fazemos têm sempre um acordo e com participação do Estado. O Estado normalmente participa com cerca de um terço dos custos financeiros e nós mobilizamos os restantes dois terços. Normalmente, uma parte importante é aquilo que nos é trazido para o World Monuments Fund de Nova Iorque, outra parte é aquilo que nós conseguimos mobilizar junto de dadores portugueses, normalmente de empresas industriais e bancárias portuguesas que participam com também donativos para cada projeto específico. Pronto, temos aqui este pequeno mapa que mostra mais ou menos a ideia de aquilo por onde estamos trabalhando. As situações são completamente diferentes. Sobretudo, por exemplo, a China e o Japão, por exemplo, que colaboram connosco, não, não pela procura do financiamento das obras de restauração que fazemos. Por exemplo, no Camboja fez-se Angkor, praticamente inteiramente feito o World Monument Fund nos últimos 40 anos, mas nesses países, tanto a China como o Japão, o que eles procuram é apenas o apoio técnico da restauração, não o aspecto financeiro. Uh, Hoje em dia procuramos projetos que tenham, que correspondem, que são chamados por alterações climáticas que afetaram património, onde existe um turismo desequilibrado, quer dizer, demasiadamente turistas, pois, desenvolvimento de património naqueles sítios que têm muita visita turística, mas esquecimento dos outros que estão longe e que, no entanto, têm que ser urgentemente também ajudados. Há, evidentemente, o património subrepresentado, como disse há pouco, por exemplo, na África temos poucos projetos e na América Latina também, infelizmente, menos do que temos, por exemplo, na Ásia ou na Europa. Uh, Em Portugal temos um conselho de administração, os meus colegas, Isabel Almeida, foi curadora para verem o género de pessoas que fazem parte do nosso Conselho de Administração. Isabel de Almeida foi curadora da Torre de Belém e do Jerónimos durante cerca de 30 anos. O António Pinto Barbosa é um estimado professor catedrático de Economia da Universidade Nova. E depois temos sempre no nosso Conselho a Benedite, que é a CEO do World Monument Fund de Nova Iorque, que está presente aqui, e o João Carlos Santos, que é o diretor da Direção-Geral do Património Cultural, que entretanto agora neste mês está a ser modificada, não vou falar nisso porque vai complicar mais as coisas, mas o governo do Dr. António Costa, antes de sair, procedeu desde já a uma reorganização do Ministério da Cultura português, comprou-se um palácio antigo que estava a cair aos bocados, muito importante, onde vai estar instalado, e dividiu-se Direção-Geral do Património em duas entidades. Para mostrar a importância
não minha, mas a importância do World Monument Fund reconhecida pelo governo português. Eles, nesta nova reorganização atual, o presidente do World Monument Fund de Portugal estará representado num conselho de curadores desta nova organização a ser imposta agora para a cultura portuguesa. Temos uma diretora executiva, que é uma arquiteta que faz tudo extraordinária, de grande qualidade. Temos uma comissão científica que nos apoia e que, projeto a projeto, é mobilizada para organizar o apoio científico a cada projeto. Temos um autor profissional, temos os apoios para o BON que negociamos com um dos principais escritórios de advogados de Lisboa e com o consultor financeiro também de reconhecida competência em Portugal, que nos fazem esse apoio para o BON. Na presidência da Assembleia Geral temos o Guilherme de Oliveira Martins, que é presidente e que é o administrador executivo da Fundação Gulbenkian. Portanto, como vem, procuramos sempre pessoas que têm atividade importante no mundo económico e no mundo cultural português. No Conselho Geral, não vou agora dizer caso a caso, mas praticamente todas estas pessoas que aqui estão mencionadas, não vou distinguir agora por propósito nenhum, mas todos eles têm funções importantes em patrimónios, em organizações económicas e, portanto, são uma maneira de a gente os mobilizar para nos ajudarem na tal mobilização financeira que é muito difícil de fazer. Vocês no Brasil têm uma estrutura diferente, não vou falar nisso, falaremos depois no fim. Como é que operamos? Portanto, como foi dito no princípio, é uma associação sem fins lucrativos. Portanto, fazemos a seleção de potenciais projetos através de duas maneiras, ou nós identificamos situações que nos vêm a chamar a atenção e tentamos falar com a Direção-Geral do Património e ter o apoio e acordo da parte governamental, da parte oficial. Depois procedemos à tal agregação de fundos, como digo. Depois tem que se haver feito um estudo, que é um diagnóstico de situação do projeto em causa. Na fotografia que vem do lado direito é interessante verem, por exemplo, um bocado do átrio dos Jerónimos, como vem do lado esquerdo, aquilo estava, já não se consegue ver o trabalho da pedra, não se consegue ver o relevo, e depois do lado direito vê-se depois do tratamento feito, como é que fica o património. Portanto, é fundamental este trabalho de tratamento do nosso património. Depois de falar em projetos realizados, o primeiro e emblemático foi o tratamento da Torre de Belém. A Torre de Belém, como vocês veem aqui à esquerda como estava e à direita como ficou, mas a Torre de Belém foi mandada construir em 1514 por o rei Dom Manuel I. Normalmente diz sempre que foi para celebrar a chegada do Ocidente à Índia, através daquelas navegações de portugueses. Esta tem originalidade porque, embora seja uma obra tinha então na altura uma importância militar, porque guardava a entrada ali do estuário do Tejo, era, no entanto, feito com uma preocupação estética perfeitamente anormal para a época na Europa. E por isso foi muito estudado e foi muito referido. Constitui para nós, hoje em dia, é um pouco o ex-libris do património cultural português e é o ícone da cidade de Lisboa. E é também, faz chamar a memória das navegações, das grandes navegações dos séculos XV e XVI. O ambiente marítimo em que se encontrava localizada potenciava a ocorrência de vários tipos de anomalias, em especial entradas de águas através das juntas de argamassa, em estado deficiente e uma intensa salinização. Outras anomalias, como crostas negras e colonização biológicas, afetavam o material utilizado na construção, de que é essencialmente utilizado o calcário liós. As soluções encontradas foram sustentadas pelo diagnóstico prévio que permitiu identificar e localizar os problemas e apontar as soluções mais apropriadas para a sua resolução. A intervenção da Torre Belém foi o primeiro projeto do World Monument Fund de Portugal e recebeu mais tarde um reconhecimento internacional, tendo sido nomeado e recebido o prémio Europa Nostra em 1999.
Outras, outras obras, temos aqui o Palácio de Queluz. No Palácio de Queluz, os jardins, um momento só, pois, não está aqui, queria ter aqui, para aqui me lembrar aqui, está aqui. Pois, foi sobretudo estas estátuas que foram do célebre arquiteto Jean-Baptiste Robillon, francês, mas sobretudo era a primeira vez que na Europa, aqui em Portugal, aparecia esta estatuária em chumbo, trabalhando os sistemas hidráulicos, com jogos de água, tudo isso que era na altura desconhecido em grande parte da Europa. Só está a Inglaterra é que tinha desenvolvido esse conhecimento. Portanto, estas peças que aqui vemos tiveram que ser enviadas para a Inglaterra, que aliás já não tinha exemplos disto. Para eles foi uma coisa extraordinariamente importante culturalmente, de tal maneira que resolveram participar no custeamento destas obras. As obras não só foram da estatuária, como aqui vemos, e dos jogos de água que estavam, como também todo o desenho do jardim, a própria estatuária em pedra, e depois os longos canais, e havia sobretudo um canal com cerca de 200 metros de comprimento, com azulejos, que era uma coisa única. Nunca se tinha feito, nunca encontrado um conjunto de azulejos tão extenso como esse que está nos palácios, nos jardins do Palácio de Queluz. Aqueles de vocês que vierem a Portugal, julgo que não deixarão de visitar, porque é uma das obras-primas a visitar nos arredores de Lisboa. Isto teve interesse também, porque isto mobilizou a criação de workshops para formar workshops com cerca de 100 a 200 pessoas que participaram, vários técnicos de várias especialidades que participaram em todos estes trabalhos, e que nos permitiu criar conhecimento e deixar depois pessoas capazes de mais tarde continuarem a manutenção do trabalho que tínhamos realizado. Outra coisa que gostava de mencionar é esta estátua do Dom José, porque no Terreiro de Paço, como vocês sabem, na praça principal de Lisboa, esta estátua que estão, como vem do lado esquerdo, aliás, era de tal maneira escura que os ingleses chamavam ao Terreiro de Paço, chamavam Black Horse Square, porque na altura parecia preto. Mas depois a coisa foi tratada. O interesse desta estátua, entre outras coisas, foi a primeira vez no mundo que foi feita uma estátua desta dimensão num molde único. E isto foi feito pelos estaleiros navais, no fundo, habituados a trabalhar no fundimento de canhões, e que levaram a efeito esta obra cientificamente significativa e esteticamente com o interesse que todos vós poderão apreciar quando vierem de novo lá. Pois, evidentemente que das várias coisas que nos peçam para chamar, que nos pedem para chamar, são sempre problemas em igrejas. Como sabes, as igrejas portuguesas, como é uma grande parte das igrejas na Europa e também no Brasil, era onde se concentrava a atenção científica, mas sobretudo a atenção estética e mobilização de apoios financeiros, que dificilmente eram recolhidos para outras coisas, mas o aspecto religioso evidentemente que chamava a atenção. E eu não vou agora aqui, tinha preparado para falar das várias obras que fizemos em várias capelas, em várias igrejas em Portugal, mas vou saltar isso só para mencionar que, para além das igrejas católicas, também foi feito o restauro da sinagoga de Lisboa, que portanto também foi totalmente refeita por o Wellmorment Fund, com o apoio do Wellmorment Fund. O imóvel tinha sido declarado de interesse público em 1996, e depois foram executados os trabalhos do ano 2000 a 2003, a restauração dessa sinagoga, que é a principal sinagoga de Lisboa. Já falei nas várias igrejas. É fundamental falar aqui já mencionei no princípio, nos Jerónimos. Os mosteiros Jerónimos, como vem aqui da parte exterior, mas o importante era não só o interior do monumento, como as próprias abóbadas
da catedral, começaram a ter pedras que caíram. E isso era extremamente perigoso. Este trabalho foi um trabalho importantíssimo, que está a ser feito, que ainda não foi acabado, está em curso neste momento, mas tem sido um trabalho de grande interesse para nós. Este Palácio Caluz, o Palácio perdão, estou aqui ali ao lado, o Palácio de Caluz leva-me a chamar, mas é que assim, a nossa Igreja dos Jerónimos é um pouco onde muitas das cerimónias oficiais de visitas de chefes de Estado estrangeiros ou de personalidades e culturais importantes, regra geral, têm depois realizações de cerimónias no interior deste monumento. É um monumento importante e julgo que todos vós que vierem a Lisboa não deixam de lá ir. Está lá enterrado o Camões e está lá enterrado um dos nossos grandes historiadores, o o Alexandre, ai, o Alexandre Herculano, cá está, exatamente. E, portanto, é um monumento importantíssimo para nós. Eh, Vou só saltando, não falando mais, nos vários projetos que fizemos, vou só falar no que está em curso, que é muito importante e interessante. É a restauração dos murais do Almada Negreiros. O Almada Negreiros é um grande pintor português dos anos 30 a 60, 20 a 60, mas que tem uma importância política e na história da arte muito, muito, muito importante. Estavam estes painéis, estão localizados eu vou aqui, vai dar aqui à frente, estão, para verem aqui, estão localizados nas gares marítimas. Esta de Alcântara, e mais adiante vão ver aqui assim, e na gar marítima da Rocha de Conde de Óbidos. Estes gares são gares importantes, porque na altura, hoje em dia, e para já, a movimentação das pessoas já não se faz através da navegação marítima, é mais através dos aviões, mas na altura em que estas gares foram feitas, tinham uma enorme importância. Foi aquilo, por exemplo, onde aqui se passavam a saída dos nossos frotas de pesca de bacalhau, de onde saíram um grande número da imigração portuguesa para todo o mundo, nomeadamente para o Brasil. Era por aqui que saía também, que vieram depois, chegaram e daqui saíram também os refugiados que fugiam à ocupação alemã da Europa durante a Primeira Guerra Mundial, o período nazi, e que, portanto, tem aqui uma importância política. Muita desta gente que depois daqui saiu para Nova Iorque, para o Brasil, para vários países, por aqui passaram, e para eles ficaram sempre com a memória destes. Aqui tem vários aspectos, e como veem, as ilustrações que estão neste momento a ser reorganizadas, restauradas por nós, com recurso eh, até de técnicos portugueses e estrangeiros. Temos, por exemplo, duas pintoras italianas muito importantes que estão a obrar na restauração. Tudo isto tem um trabalho científico importante, não é só agarrar um pincel e pintar, tem que se estudar as razões porque as coisas estão a ser deterioradas e o que fazer para as salvar, e que pinturas e que ácidos, etc., é que poderão ser utilizados. Há também um outro projeto em curso, que é no Palácio de Sintra. Os azulejos mouriscos que estavam a ser escangalhados, como se vocês, julgo que de uma maneira geral toda a gente sabe isso, o azulejo é uma arte decorativa que começou no Oriente, começou no Irão. O azulejo vem do Irão, e do Irão passou ao Médio Oriente, e mais tarde, através das invasões árabes da Península Ibérica, do sul da França, trouxeram esse trabalho para Portugal. Depois, daí, depois, uma vez entrado na Europa, existem três correntes de azulejos. Há o maneira dos azulejos desenvolvidos na Holanda, Delft, que são normalmente os azulejos mais pequeninos,
com figuras que não têm, que são decorativas, mas não têm grande interesse arquitetónico ou mesmo estilístico. Depois há a corrente espanhola, que também é mais concentrada em objetos, mas não nos objetos humanos. E a azulejaria portuguesa desenvolveu mais a figura humana, e portanto temos a figura humana utilizado em muitos dos nossos azulejos. Os azulejos eram usados não só como decoração, mas tinham uma utilidade que era, durante o inverno, ajudar a manter os interiores das casas mais aquecidos, guardar o calor do interior da casa, e no verão manter o fresco. Outro aqui, outro trabalho que estamos a fazer aqui no Palácio de Sintra é este chão do Dom João, ou do Dom Afonso VI, que esteve preso, foi destituído por várias razões que não vamos agora aqui falar, poderemos falar noutra altura, mas é uma história triste porque este jovem rei, que era realmente um tipo curioso e que o levou a que fosse considerado incapaz, e estávamos ainda no final da nossa guerra da restauração com Espanha, e portanto há uma espécie de um golpe um golpe de Estado em Portugal, e o rei é posto nesta cela e assume o trono o seu irmão Dom Pedro, que vai ser o Dom Pedro II. Primeiro, enquanto o rei foi vivo, ele só usava o título de regente. Quando o rei morre é que assume a função de rei. O Dom Afonso VI, como vê aqui, teve aqui anos e anos aqui pregado, julgo que cerca de 20 anos, e como vemos aqui, ou não, não foi menos, parece-me que foi cerca de 15 anos. E como vem o chão, ele andava para trás e para a frente e destruiu, portanto, o chão. É uma obra que estamos agora a fazer, vamos restaurar toda esta azulejaria. Outra terceira obra que vamos fazer, também lá no Palácio, é esta gruta fresca, com já do século XVIII, em que aqui está a tal azularia portuguesa, em que nós reproduzimos figuras humanas. Isto é um estilo de azulejaria que vocês no Brasil têm muito, muito presente em várias vossas igrejas e monumentos. Também irá ser restaurada. Há outras coisas que estamos a negociar, por exemplo, no Mosteiro de Alcobaça, restaurar estas figuras em terracota. Há imensas que estão guardadas, algumas de tamanho humano, mas a ideia ao fazer isto é de criar uma escola para chamar e criar trabalho para a juventude desta zona. Isto é uma zona em que tradicionalmente tem matéria-prima muito usada em toda a nossa em todas as azulejos e em equipamentos de pratos, figuras estatuárias, etc. E que é muito centrado nesta zona. Ao fazermos a restauração destas figuras, o que queremos essencialmente é que isto seja criar aqui um projeto para criar sinergias culturais e criar uma escola e dar novas oportunidades de trabalho à juventude desta região. Vocês têm todos isto escrito, eu não vou aqui reler tudo isto. Há mais outro que é interessante, porque é sair do património físico imobiliário para entrarmos num outro tipo de património. É aqui o Jardim e a Mata Nacional do Bussaco. Foi como talvez alguns de vocês saberão, foi nesta montanha onde se passou a maior batalha que jamais houve lugar em Portugal, entre o exército invasor francês e o exército português e inglês que defendia. Curiosamente, o exército de defesa português e inglês é absolutamente 50% de soldados ingleses, 50% de soldados portugueses, e curiosamente entre mortos também é 50% ingleses e 50% portugueses do lado aliado. Esta batalha foi importante e, portanto, esta mata mereceu muita atenção, e já no século XIX, a rainha, uma rainha de Saboia casada com o Dom Luís, rei de Portugal, interessou-se muito por isso e resolveu aqui desenvolver uma floresta e uns jardins extraordinários.
e é isso que está em causa e que vamos tentar refazer. Como vem aqui do lado direito, hoje em dia tem o antigo palácio, que era um palácio que foi inicialmente feito pela família real como para um palácio para uma zona de caça, e que hoje em dia é um hotel que todos vós poderão visitar, porque também tem um excelente restaurante, onde muita gente entre Lisboa e o Porto ali vai para almoçar. Bom, é só lembrar esta coisa que isto é, antes de fecharmos aqui a conversa, era só lembrar isto. Isto os dilemas da restauração. Temos aqui um dilema difícil. Numa outra batalha, que foi a Batalha de Alves Barrota, que também deverão talvez conhecer, em que Portugal aí garantiu outra vez a sua independência face a uma invasão espanhola, e que nesta batalha e nesses eventos históricos foi criada por um casamento do rei de Portugal com a filha da família real inglesa, a filha do John of Gaunt, do Duque de Lancaster, e que daí começou a ínclita geração, este mosteiro da Batalha foi criado depois por Dom João I, o vencedor todo esse período da nossa história, e talvez a dinastia mais brilhante de todas as dinastias reais portuguesas, que trouxe para Portugal. Nessa altura se mobilizou interesses culturais extraordinários. E uma das coisas é a criação desta capela num estilo que mais tarde foi copiado em Inglaterra, este estilo neogótico. O problema aqui é isto: o mosteiro foi todo feito, a capela é magnífica, e de repente ficou uma capela que ficou inacabada. E nunca mais se mobilizou o dinheiro para a acabar. Ela está assim ainda hoje em dia. E o grande dilema que se põe é o que fazer com isto. Acabamos isto, mas hoje em dia já nem é capaz de ninguém fazer este género de trabalho para acabar aquilo. Ou então o que é que fazemos? Teve uma ideia, cobrir isto com uma coisa de plástico para proteger, porque se não se fizer nada, continuará a chover cá dentro, e ao longo das dezenas de anos, séculos que aí vêm, isto vai ser tudo destruído. Portanto, é um problema que leva que estejamos a discutir isto há mais de 100 anos, sem ninguém chegar à conclusão o que fazer ao problema destas cabelas inacabadas. E só para dizer que isto da restauração dos monumentos não é uma atividade simples, existem problemas e discussões que não nos permitem ainda chegarmos a conclusões que possam criar o consenso suficiente para uma solução. Eu não sei se agora talvez deixava a vocês, se quiserem fazer mais perguntas. Penso que já passaram os tais, estou a ver aqui, 10h45, portanto já passaram os 45 minutos. Portanto, estou à vossa disposição para responder a perguntas que queiram fazer sobre esta atividade do World Monument Fund, que não existe no Brasil, e que não sei se era eventualmente um sítio onde se poderia pensar criar uma organização semelhante. Mas vocês têm outros apoios à cultura que nós não temos. Eu sei que eu não me lembro agora o nome, há um fundo estadual importante que vocês conseguem facilmente mobilizar quando têm obras credíveis, e mesmo dá para outras coisas, como estádios de futebol e outras coisas menos culturais ou de cultura mais discutível. Pronto, estou à vossa disposição. Muito obrigado, Pedro Avilés. Muito obrigado por nos trazer este World Monument Fund Portugal e algumas das iniciativas. Eu, como natural de Lisboa e habitante de Lisboa, habituei-me a ver nestes últimos anos alguns destes monumentos a alterarem-se a sua face. Estavam muito escuros, muito negros, alguns com alguns sinais evidentes de deterioração, e foram, pouco a pouco, foram sendo recuperados e melhorados. Bom, peço então que se inscrevam. Já temos o Sebastião Amoedo que se inscreveu. Não sei se há mais. O Rui Carito também está inscrito para falar. Não sei se há mais alguém se quer ir inscrevendo. De qualquer maneira, vou passar a palavra ao Sebastião Amoedo. Vão se inscrevendo, vamos fazendo aqui assim a nossa tertúlia e vamos colocando as nossas questões ou partilhas de opiniões
relativamente a esta recuperação de património e esta, no fundo, parceria entre entidades privadas e o Estado para fazer não só apenas a recuperação de património, mas também a motivação e a sensibilização para o património cultural. Sebastião Moedo, professor, muito boa noite, muito obrigado por estar connosco. A Boa palavra é sua. noite, boa noite, doutor Pedro, parabéns. Eu estou aqui encantado e eu fiquei assim muito surpreso, porque eu já tive várias vezes em Lisboa e nunca ninguém me ofereceu visitar, como turista mesmo, as Gares. E achei esses painéis extremamente bonitos. Eles são encantadores. Eu acredito aí, a Taverna, seu grande esforço, que precisaria haver talvez um contato com o pessoal de turismo receptivo em Lisboa para lá levar as pessoas, porque eu nunca ouvi falar desses painéis e eu fiquei extremamente encantado com a beleza de cada um deles e quero lhe dar os parabéns. E o próprio ambiente ali da Gare, o piso, é tudo muito, muito, muito bonito. Então, meus parabéns. Quanto aí o Mosteiro da Batalha, para a gente tentar se meter aí nessa grande dúvida, né? Eu acho que, doutor Pedro, o jeito realmente é cobri-lo de uma maneira não temporária, mas definitiva. Eu vi isso no Delta, lá em Buenos Aires, umas casas mais antigas, quando a gente entra lá no Rio, e algumas casas muito antigas e históricas, ficam numa verdadeira redoma de vidro para serem preservados. E, acima de tudo, dar a esses ambientes uma atividade. Não é? Não adianta só ficar lá bonito, tem que ter um teatro, uma apresentação de música, uma apresentação de balé, eu não sei mais o quê, mas, enfim, mas acima de tudo, doutor Pedro, e queria lhe dar os parabéns e fazer uma pergunta, que eu tenho uma dúvida cruel quanto a vocês em Portugal. Eu não sei, doutor Pedro, eu já vi isso em mais de uma instituição. Como é que Geral Rui também poderia intervir? O que é para vocês a mesa da Assembleia? É uma diretoria executiva da estrutura, correto? O senhor apresenta o conselho e apresenta a mesa da Assembleia. Por favor, tira a minha dúvida, o que é mesa da Assembleia? Pedro, quer responder? Tem que ativar o som. Já agora, antes do Dr. Pedro Avilés intervir, eu gostaria de dizer o seguinte: eu vou partilhar com todos, no chat, um link. Que não vão fazer isso agora, façam depois, guardem esse link, que é um link para uma visita virtual dos painéis do Almada Negreiros, onde poderão visitar virtualmente na internet todos os 14 painéis que são absolutamente excepcionais, visitando as duas gares marítimas. E então passava a palavra ao Pedro Avilés. A Assembleia Geral, porque a Associação é composta de sócios, e, portanto, os sócios têm uma Assembleia Geral que todos os anos aceita ou não aceita as contas do exercício do ano anterior, que confirma as nomeações das várias organismos ou vários organismos da Associação e, portanto, e tem um presidente que dirige esses trabalhos todos os anos. A nossa próxima Assembleia Geral vai ser agora em maio, portanto, nessa altura haverá eventualmente, outras direções que se ocuparão, que continuarão este trabalho enfim, vai aceitar aquilo ou não, as contas do ano e aquilo que foi feito. Há uma coisa importante que eu queria mencionar agora sobre o aspecto dos painéis.
é que quando hoje em dia fazemos trabalhos, uma das coisas que procuramos é a obrigatoriedade de a seguir esse património ficar aberto ao público. Uma das coisas que em Portugal se criticava a autoridade da APL, do organismo que era proprietário de todas as infraestruturas do Porto de Lisboa, é que eles eram muito arrogantes, muito prepotentes e as coisas ficavam fechadas. A gente, por exemplo, estes painéis estavam nessas garras e a gente, para lá ir, era preciso haver porque havia uma organização, um evento qualquer especial e que abriam, mas de uma maneira geral a gente não sabia-se que estava lá, mas não vias. Uma das coisas que fizemos ao negociar com a APL este trabalho foi que estas obras passassem a estar permanentemente abertas ao público. Portanto, vai passar a ser possível qualquer pessoa chegar lá e entrar e visitar as instalações. Além disso, mais do que isso, vai ser criado um museu, vai ser criado centros de diversão, vai ser criado com o apoio do turismo de Lisboa, eventos para escolas e para outras pessoas visitarem estas instalações dos murais do Almada Negreiros. Portanto, quer dizer, quando se faz o trabalho, faz-se o trabalho, mas o trabalho não pode ficar fechado, tem que ficar acessível ao público de uma maneira geral. Muito obrigado, Pedro. Professora Moedo, pergunta-se se é o Conselho Fiscal. Não é apenas o Conselho Fiscal. Uma Assembleia Geral, até ao nível das empresas, no fundo é a reunião de todos os acionistas que podem ter ou não lugar no Conselho de Administração. Portanto, a Assembleia Geral é uma participação global de todos os que têm votação, serão, digamos assim, para uma associação serão todos os sócios, para uma empresa serão todos os acionistas, onde podem discutir de uma forma mais ampla a orientação da própria empresa ou da própria associação. Passava então agora a palavra ao Rui Carita, que se inscreveu, e de seguida o César está inscrito também. Rui Carita, muito boa noite, muito obrigado por estar connosco mais uma vez. Boa noite, um grande abraço ao Pedro. Não lhe dou os parabéns, porque, quer dizer, eu ficava sem o cabelo que já não tenho. Só gerir as sensibilidades das várias entidades depois ligadas a isto enfim, é um trabalho terrível. Eu comecei por trabalhar com a Isabel Cruz e Almeida como assessor para a Torre de Belém, depois também nos Jerónimos, provavelmente na Igreja. Logo há uma relação já com o José Blanco da Gulbenkian, etc., com isto tudo, e ultimamente no Funchal com o acompanhamento um pouco às escondidas, claro, por causa das sensibilidades, porque eu não estava autorizado a entrar na Sé, digamos, para acompanhar o trabalho. Como devem calcular, as ilhas são coisas muito pequeninas e cada um tem a sua capela, logo ao governo, à Câmara, enfim, aos partidos políticos, logo, enfim, mas nós habituamos a trabalhar assim e pronto, e é assim que fazemos, não é? Estou-me a lembrar que quer para a Sé, quer para anteriormente no restauro com a Câmara Olazabal Almada da Igreja do Colégio, os elementos da DRAC proibiram o contacto comigo. Taxativamente, por escrito, quer dizer, aquele senhor não entra. Pronto, logo, trabalhávamos às escondidas. Ela telefonava-me em Lisboa: oh, Rui, quando é que vai lá? Não sei o que. Então, olha, entre pela porta de trás e tal. E continuávamos a falar, porque éramos amigos há 30 anos, 40, quer dizer, continuávamos a falar, como é lógico, damos a volta a isto tudo. Eu queria acrescentar só uma coisa em relação à mesa. Atenção, mesa é, digamos, o órgão executivo imediato de apresentação. Nasce nos desembargos do Paço, é aquilo que vai ao rei, logo o rei despacha em várias mesas, e depois essa estrutura é copiada principalmente para as misericórdias, por exemplo. O conjunto dos elementos da misericórdia tem uma mesa com um secretariado e um grupo mais pequenino, senão também ninguém se entende. Depois também há as sensibilidades de todos. As misericórdias eram
à maneira de fugir aos impostos, não é? Porque se podiam fazer alterações sem ir aos impostos régios, isto em relação ao Brasil, por exemplo, mas também à Ilha da Madeira, que passámos esta maneira de fugir aos impostos para o Brasil e continuamos hoje, enfim, por alguma razão, já tivemos o Presidente da Câmara preso e o Presidente do Governo a caminho disso e por aí fora e tal, e continuaremos assim. É outra maneira de pensar diferente do continente. E a mesa não só recebe as petições, como as encaminha depois para a direção-geral e depois gera o seu desenvolvimento, digamos, ao longo do tempo. Logo, cada instituição tem uma mesa diferente, ou seja, a das musicotas não é a mesma mesa do desembarque régio, não é? Mas é sempre um sítio onde se colocam as coisas para se fazer e depois se faz o acompanhamento da sua resolução. Parabéns, Pedro, boa sorte, principalmente, porque as coisas, como está, aliás, aqui o Marcelo Brito, o património é das coisas mais complicadas que há hoje de gerir, porque é um aspecto político-cultural complexo. Nós hoje somos geridos por uma gente que está a votos, não é? Uns chegam, outros não chegam. Logo é gente que trabalha essencialmente ao som da comunicação social, é para amanhã, interessa o que vai aparecer na comunicação amanhã, e os jornais respondem a isso, porque vivem do que apresentam amanhã. Daí a 2, 3 dias já não interessa nada e já passou ao lado. Ora, gerir isto tudo é excepcionalmente difícil, quer dizer, a pior coisa do monumento é ele estar fechado, não é? Porque então cai desamadamente. Mas depois a ocupação é sempre discutível. A Igreja quer continuar a dar missas e batizados e casamentos, cada vez com mais dificuldade, não é? Que cada vez se casa menos e se batiza menos, e logo tudo isto, o equilíbrio é encontrar isto, e são estas comissões, estas World Found Monuments, são, enfim, os vários departamentos governamentais que têm que gerir isso, é que é excepcionalmente complicado, porque nós não podemos manter o património todo, é impossível. Agora temos é que o tornar visitável e dar-lhe uma função hoje. Ou seja, não pode ser a função antiga que ele tinha, tem que ter uma função nova, tem que haver uma reinvenção até certo ponto disso. Abrir aos visitantes, abrir ao turismo, sim senhor, é hoje que remédio, é o que nos mantém em determinados aspectos, mas que tem pesos e ocupações terríveis, não é? Há zonas da Europa hoje que não aguentam, como Veneza, que vai ao fundo com tanto turista, não é? É que não aguenta, não é? Nós no Funchal hoje, com os grandes paquetes, cada paquete chega ao Porto e despeja 5.000 pessoas, 200 das mesmas em cadeiras de rodas já, que depois querem entrar de cadeira de rodas nos museus, nos palácios, quer dizer, é tudo uma gestão excepcionalmente delicada e nada tem uma resolução, quer dizer, cada caso é um caso, é preciso ser analisado, preciso de ver. Como era agora a resolução de cobrir as capelas, terão que ser cobertas, atenção, com certeza que vão ter que ser cobertas. Agora tem que haver uma solução de compromisso e discutir com várias pessoas. Tem que haver uma discussão muito grande para saber o que é que se vai fazer. Se fica aberta, continua a meter água que nunca mais acaba. Mas se fica fechada também tem outros problemas, até porque a pedra está habituada a estar um bocado aberta, não é? Logo, tudo isto é uma comissão que tem que avaliar e depois alguém tem que decidir, como é normal. Um grande abraço e parabéns pelo lugar e o trabalho que se vai fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui Carita. Muito obrigado pela participação. Não sei se o Pedro quer acrescentar alguma coisa, mais uma intervenção, mas Pedro, faz favor. Só dizer que para o problema das capelas inacabadas
foram chamados os 4 maiores arquitetos portugueses mais reconhecidos, grandes, já não vou repetir aqui os nomes dos 4 que são conhecidos. Todos eles se reuniram, tiveram lá, passaram lá um dia e concluíram que realmente não se podia tocar. Pronto, não se podia tocar. E, portanto, aquilo está se é esta aquilo que vai acontecer, aquilo a termo vai ser tudo destruído. Porque não se pode tocar, porque há o aspecto ideológico dos nossos arquitetos é mais importante que qualquer outra consideração. Muito obrigado, Pedro. Sem dúvida nenhuma que o usufruto e a fruição do património é uma coisa absolutamente fundamental. Posso dizer, até ao próprio professor Amoedo, que apenas há talvez 6 meses, 4 meses, eu conheci os painéis do Almada Negreiros na Rocha de Condóbitos. Conhecia os da Gara de Alcântara. A Gara de Condóbitos fica a montante do rio, cerca de 2 quilómetros, mais próximo do centro da cidade, numa ponta do cais, portanto não tem fácil acesso, e apenas numa cerimónia pública foi feita uma cerimónia pública até para homenagear os refugiados nazis que passaram por Lisboa em fuga da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial em direção aos Estados Unidos. Passaram milhares de refugiados nazis por Lisboa na sua fuga da Alemanha, e foi exatamente nesta rocha de Condóbitos que partiram. E houve uma cerimónia interessantíssima que foi feita exatamente nesta sala, que é uma sala extraordinária, com uns painéis. Um deles está aqui assim atrás de mim, que eu achei que deveria trazer aqui assim para a nossa noite, ser o meu pano de fundo, ser um dos painéis do Almada Negreiros, de uma originalidade e de uma beleza extraordinária. Muito obrigado. César. Bom, eu vou falar depois no final, mas é que eu estava com uma pergunta aqui, mas depois da fala do Rui eu quero fazer um outro comentário, né? As coisas há 30, 40 anos eram mais simples, né? Então, patrimônio. Se sentia essa relação clara do que era e poderia ser definido como patrimônio. Hoje há critérios tão mais aprofundados que nos definem, patrimônio ambiental, natural, um conceito recente de ruínas verdejantes, em que a própria ruína se significa a partir da deterioração, e sem contar que aquele usuário desse patrimônio também muda com uma frequência incrível, né? Você não tem mais judeus em fugas da Alemanha passando por ali dando um tom de significado pessoal, tem outra população que talvez não saiba da história original ou absorva aquela história e cria um outro elo afetivo com relação àquele espaço. É uma dinâmica muito intensa e que eu tenho até uma empatia e solidariedade pelo Pedro em tentar avaliar isso e, ao mesmo tempo, um medo de pensar que, às vezes, um critério político casual possa fazer com que um bem como essas capelas inacabadas se destruam por um dilema arquitetônico bobo, né? A minha pergunta era, há 3 anos, fui até verificar aqui na lista das tertúlias, Antônio Baeta esteve conosco falando daquele projeto Revive, né? Há alguma relação entre aquilo, ou poderia haver como um processo que incorporasse a ação do World Monument Fund naquele projeto? Primeiro. E segundo lugar, se não há, porque o Rui já fez sinal que não, qual é o critério para definição de onde vai, qual a estatuária ou a área ou o patrimônio natural, como no caso daquele bosque, que vai receber a ação do World Monument Fund, Pedro? Realmente, tem razão que estas coisas têm evoluído com o tempo. E estamos exatamente na altura em que há uma viragem muito grande. Por exemplo, eu não vos falei das 30 ou 40 capelas que nós restauramos em Portugal, incluindo ali também em Portugal, e até no Portugal Marítimo, no Funchal, como ali o nosso amigo Rui Carita referiu. Hoje em dia é impensável eu pedir que a gente se concentre na restauração de uma outra capela. E, no entanto, tenho um caso que havia que acho extraordinário, de uma capela extraordinária, desconhecida de toda a gente, porque está integrada num mosteiro que hoje em dia pertence
à Misericórdia de Lisboa, que não fala nele porque não tem dinheiro, que está tudo a cair aos bocados. A capela é uma coisa extraordinária sobre todos os aspectos de azulejaria, de dourados, de desenho, de tudo. A capela é uma coisa com quadros a óleos magníficos. E é impossível eu hoje em dia mobilizar interesse para isso, porque neste momento chega de capelas, quer dizer, chega de coisa e por cima tudo quando disser a religião também já não é muito viável eu conseguir mobilizar os apoios de Nova Iorque ou os apoios, sobretudo de Nova Iorque, para obras desse género. Aquele caso que eu vos mostrei da floresta e dos jardins de Bussaco é que é exatamente um exemplo de uma coisa que já é um desvio daquilo que antigamente se fazia. Tentar olhar para isso com interesse cultural e paisagístico, aqui há 40 anos ou 30 anos era impossível. Hoje em dia estamos nesse momento, porque realmente se liga imediatamente isso a mudanças climáticas, etc. Portanto, tudo isso de repente passou a ser politicamente correto. E, portanto, esse projeto, não tenho a menor das dúvidas que é um projeto que vai andar. Mas exatamente, quer dizer, todas essas coisas estão-se a modificar. E depois há outro aspecto também, também, por exemplo, aquela história que eu vos falei, de toda a preocupação que nós estamos a tentar mobilizar para a Alcobaça, para a estatuária da Alcobaça, é exatamente, tem que ser nessa coisa, é tentar criar coisas que tenham interesse social, quer dizer, já não é só cultural, tem que também ter uma lógica social, um apoio de interesse social, que também aqui há 30 anos não se falava nisso, quer dizer, falava-se puramente cultura pura e tal. Mas as coisas evoluem e realmente evoluem porque as decisões a nossa sociedade está a evoluir naquilo que considera importante e aquilo que considera querer fazer e querer aperfeiçoar-se. Não sei se César vai querer que lhe diga mais alguma coisa, mas Então, a agradeço-lhe a minha sua dúvida, pergunta. bom, então, pelo que eu entendo, Não, Pedro, na verdade, é, o pleito de intervenção é feito por um grupo, como é levado é, ao é- fundo há esse pedido? duas maneiras. Ou são coisas que nós aqui, quer dizer, aqui a direção, o meu conselho, nós entendemos que tem interesse e sabemos argumentar e construímos toda uma lógica para isso e para a qual, por exemplo, o trabalho da nossa arquiteta, Teresa Veiga Macedo, é extraordinário, que é uma senhora extremamente culta e muito motivada nestas coisas e muito moderna. Nós construímos toda uma argumentação para isso que, em princípio, não é tão difícil a gente conseguir o apoio em Portugal, mas o apoio de Nova Iorque, que é fundamental, porque em Uhum. termos, e o apoio do Estado que também é fundamental, mas o apoio do Estado e a gente tem conseguido, graças a Deus, ultimamente, temos excelentes relações com a Secretária de Estado e com o Ministro da Cultura, tem sido um bom trabalho, com eles tem sido, era muito bom, agora o governo mudou, portanto, mas como a nova Ministra da Cultura era, até há poucos dias, a curadora dos Jerónimos e da Torre de Belém, com quem eu tinha uma excelente relação, com quem trabalhava realmente, por aí tenho esperanças que aí vamos continuar a ter um bom ambiente. Agora, o difícil é Nova Iorque, porque Nova Iorque, os fundos que vêm em Nova Iorque são muitíssimo mais importantes do que aqueles que neste momento conseguimos mobilizar cá. Em Nova Iorque estamos a falar em milhões, em muitos milhões. Cá em Portugal, as doações de empresas, estamos a falar em dezenas de milhares ou quando muito centenas de milhares. Mas quando falamos de Nova Iorque é em milhões e muitos milhões. E, portanto, para convencer Nova Iorque de qualquer coisa, já não é fácil. No entanto, há uma coisa que é um sistema chamado Watch. Todos os 2 anos se abre um concurso e as pessoas apresentam propostas para o Watch. Por exemplo, os painéis do Almada Negreiro ganhou o prémio do Watch aqui há 4 anos, ou 3 anos. Portanto, seguiu esse caminho. Se nós conseguirmos um projeto que no Watch seja aceito e ganhe, e agora, quem vai decidir se é aceito ou não é aceito? É evidentemente um conselho de Nova Iorque que vai decidir sobre a viabilidade ou o interesse desse projeto.
Ok. Portanto, há as duas maneiras, ou falamos diretamente com eles ou através do canal do Watch. O canal do Watch digamos, com tempo de projetos, com pernas para andar, é o mais garantido, é o melhor. Obrigado, Também não Pedro. quer dizer que por vezes não faça coisas só cá em Portugal sem recorrer aos fundos de Nova Iorque. Também aconteceu, Claro. mas são coisas menos importantes. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Já agora, César, o Revive é um projeto essencialmente entre o Estado e privados na área do turismo, mas normalmente com uma possibilidade, depois de requalificação e da renovação, ser utilizado durante 50 anos pelo privado que investiu e, portanto, é tudo muito vocacionado para hotéis, pousadas, locais que permitam, que são históricos, que permitam ser recuperados e posteriormente utilizados e usufruídos, mas como estadias ou coisas desse género. Não seria aplicável de modo nenhum a uma pintura, a um mural, a uma estátua, a uns jardins, a uma mata. E, portanto, o projeto Revive é um projeto muito focalizado no Ministério da Economia, que tem a pasta do turismo, não é? Ok, obrigado, Rui. Muito bem, temos o João Amaral aqui assim inscrito. João Amaral, mais uma vez, muito obrigado por estar connosco. Está inscrito, faça favor. Agradecendo aí a oportunidade, parabenizar o Pedro Avilés, só para fazer um relato, né, relativo ao que acontece aqui em São Paulo. Como sabe, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo completa esse ano 130 anos. E, durante um tempo significativo, quem cuidava do patrimônio histórico da cidade e do Estado era o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Em 1968, surge uma legislação criando o CONDEFAT, que é um Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico, Histórico e Turístico para o Estado. Temos o CONPRESP, que é em nível municipal, e o IFAM, em nível federal. Na legislação de 68, na questão estadual, o CONDEFAT nasce por iniciativa do Instituto Histórico. Os dois primeiros presidentes do CONDEFAT foram membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a professora Lígia Falkenberg e Aureliano Leite, que foi presidente do Instituto, né, também do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo é membro nato, né, desde 68. Em 2004 para 2007, teve um desvio e a vaga do Instituto Histórico e Geográfico foi alterada, juntamente com a Cúria Metropolitana de São Paulo. Eu participei de uma audiência pública na segunda-feira, onde, por intermédio do Instituto, eu fiz 3 moções, né? 3 propostas para a Prefeitura de São Paulo. Uma delas é exatamente sobre patrimônio. Nós estamos vivendo aqui na cidade, no estado, um problema seríssimo de depredação, deteriorização, falta de conservação e de reposição de monumentos históricos, inclusive de estátuas, e vai por aí afora. Então, eu só chamando a atenção que, existindo um organismo desse, como existe em Portugal, e que o Pedro Avilés comenta que nós não temos aqui, nós dependemos muito da verba pública. E o Instituto, eu acabei comentando que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, nós estamos fazendo um levantamento, nós vamos, na verdade, oficiar os organismos públicos que são responsáveis. Tomei conhecimento na terça-feira de que 2 estátuas de bandeirantes de São Paulo estão sendo recolhidas para a Pinacoteca do Estado e que não vai estar à disposição fácil do grande público. Então, estamos vivendo um momento bastante significativo, inclusive com a recolha de alguns patrimônios, de alguns monumentos que não podem ser visíveis e estarão à disposição do público. Então, só mais para chamar a atenção que a existência de um organismo como esse, em Portugal, tendo a possibilidade de, mesmo nas dificuldades de serem mantidos, de serem conservados, a gente vive por aqui, principalmente na cidade de São Paulo, essa dificuldade que eu estou relatando. Mas é só para compartilhar com vocês algumas ações mais próximas que nós estamos desenvolvendo aí. Parabéns, Pedro Avilés. Muito obrigado. Muito obrigado.
Pedro, não sei se quer intervir ou se quer dizer qualquer coisa. Não quero estar a demorar mais. Agradeço todas essas explicações que o João Amaral me deu. É realmente toda uma coisa que eu não conheço e que terei interesse e terei interesse em conhecer mais profundamente. Vou procurar, informar melhor sobre aquilo que vocês fazem. Todos nós em Portugal ou em Brasil ou noutros países, temos interesse de saber o que cada país faz e as várias ideias que são desenvolvidas nos e noutros, que cada país tem os seus condicionantes políticos, económicos e culturais, portanto, nem tudo é completamente exportável de uma situação ou de um país para outro, mas através do conhecimento daquilo que se faz nos outros que nós podemos, às vezes, de vez em quando, melhorar aquilo que nós fazemos na nossa terra. Pedro, muito obrigado pela resposta. Uma última ronda, não sei se mais alguém tem alguma questão ou quer fazer alguma intervenção. Está o João Peralta, que quer fazer uma pergunta. João? Não, não. É só me colocar à disposição. Nós trocamos telefone, eu fico à disposição para conversar com o Pedro Avilés na sequência. Bom, trata-se de uma reflexão e uma pergunta ao doutor Avilés. Sim, Eu muito penso que, obrigado. eu penso que, em termos relativos, o Brasil não deve nada ao resto do mundo quanto ao patrimônio construído, histórico, arquitetônico, artístico e cultural. Com efeito, nosso patrimônio construído começa somente em 1533, com a vinda de Martim Afonso de Souza. No Brasil, temos o IFAM, que coordena a definição, classificação e preservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Creio que a integração do Brasil no WMF seria muito, muito interessante e nos colocaria em novas perspectivas internacionais. Pergunto, como poderia haver digamos assim, integração entre o WMF e o IFAM? Confesso que não estou em posição de lhe dar uma resposta satisfatória. Tenho que estudar melhor o problema para ser mais construtivo na minha resposta. Tá, mas é interessante observar que o patrimônio construído em nível mundial começa muitos séculos antes da era cristã. Na Itália, temos construções etruscas, que são de 3.000 anos antes de Cristo. O Egito, etc, etc. No Brasil, os nossos índios não tinham patrimônio construído, de fato, com raras exceções. Então, o Brasil construiu, na era colonial e até o presente, coisas absolutamente extraordinárias nas cidades históricas, principalmente Salvador, Recife, mesmo São Paulo, mesmo no Rio Grande do Sul, e nós não valorizamos isso. Eu quero dizer, então, que em menos de 500 anos, nós construímos um patrimônio arquitetônico e artístico e cultural que, em termos relativos, evidentemente, não deve nada a patrimônios construídos há 5.000 anos atrás. Então, é isso que nós precisamos valorizar, e o Brasil tem um patrimônio extremamente rico, de norte a sul, de leste a oeste, no Brasil inteiro. Muito obrigado, João, pela participação. Vamos fechar. O professor Sebastião tem mais uma pergunta, mais uma intervenção, e fechamos agora por aqui, porque também já estamos a aproximar do fim do nosso tempo. Professor Amoedo. Muito rápido. Geraldo, acho muito difícil essa sua pergunta, essa resposta para o doutor Pedro ou para qualquer um de nós aqui no Brasil, pelas várias implicações de natureza política que são bastante complicadas. Mas eu gostaria de perguntar ao doutor Pedro, Geral Rui, enfim, aos demais companheiros de Portugal, porque eu passei, a última vez que eu fui a Nazaré e vi umas placas, que até mexi com o Coronel Secomandi. Como é que estão? Já está finalizado, já se visita o circuito de Torres Vedras aí em Portugal? Como é que está essa recuperação das Torres Vedras?
Pedro, quer dizer qualquer coisa ou quer que... Para já tem sido criado através dos vários municípios de Torres Vedras, da linha de Torres Vedras, tem sido criado centros de explicação da batalha e, portanto, Interpretação. consoante as pessoas de interpretação, centros de interpretação, quando certas pessoas se deslocam aos vários sítios, têm oportunidades de verem aspectos extremamente interessantes e ricos dessa obra de reconstrução. No entanto, não existe nada que seja uma coisa centralizada e única em que nos bastaria ir a um local e termos tudo ali explicado. Ou também não existe ainda eh, fisicamente para as pessoas tudo bem sinalizado para fazer as visitas que seriam interessantes para ter já a poder assumir a compreensão do que foram esses acontecimentos. No entanto, existem organizações privadas a quem a gente pode telefonar e que têm voluntários que disponibilizam para nos fazer a visita guiada a esses vários locais. Mas não há nada que eu possa dizer, o Rui vai talvez completar e não sei se me quer lembrar alguma coisa que eu estou a dizer, mas eu não vejo nada hoje em dia que se possa dizer, olha, está aqui uma coisa e tem esta visita bem explicada e pode fazer tudo isso. Não, existem centros de interpretação e julgo eu, não quero dizer o número, mas pá, aí oito centros de interpretação ou sete centros de interpretação, todos mais interessantes uns que outros, mas não existe nada centralizado e também não existe nada que automaticamente a gente tenha a garantia de ter o bom guia que nos leve aos vários sítios, às serras e às posições e aos fortes, etc., e que nos dê uma ideia exatamente o que é que foi, como é que se passou esse grande combate, que foi, como todos sabemos, a primeira vez que o Napoleão se defrontou com uma situação que não foi capaz de resolver. Ui, Sim, senhora. Muito obrigado, Pedro. Bom, as linhas Torres Vedras é um caso único no mundo, diria eu. O problema de uma linha de defesa é muito complexo, porque estamos a falar de 88 quilómetros de linhas que tinham as múltiplas fortificações. Quando eu andei na Academia Militar, o meu professor de organização do terreno dizia: a organização do terreno nunca está acabada. E, portanto, as linhas de Torres Vedras foram um conjunto de fortificações, de escarpas, de posições, de fortes, de inundações, que foram construídas há 200 anos e já na altura não estavam acabadas e nunca se conseguiram acabar e nunca serão acabadas. E, obviamente, a natureza tem tendencialmente possibilidade de voltar a tomar posse das coisas. E eu conheço bem as linhas de torres e muitos sítios a vegetação ocupou fortes, fez desaparecer estradas militares, etc. Existe uma organização chamada a Rota Histórica das Linhas de Torre, que é uma organização em paralelo com 8 câmaras municipais da região, que abrange as linhas de Torres Vedras, que é uma posição defensiva à volta da Península de Lisboa, e que tem, tal como o Pedro Avilés disse, centros de interpretação locais, que é muito difícil visitar 88 quilómetros de uma só vez, não é? É quase impossível. Ninguém conhece, estamos a falar em mais de 200 obras de fortificação, distanciadas quilómetros e quilómetros e quilómetros. Portanto, existem estes centros de interpretação que são visitáveis, que dá para ter uma noção. A organização Rota Histórica das Linhas de Torres tem organizações muito interessantes e desafios muito interessantes, inclusive para a sociedade civil. Posso dizer que no dia das Linhas de Torres, que é o 20 de outubro de todos os anos, há ali uma semana que, por exemplo, em termos gastronómicos, existem 10, 12, 20 restaurantes locais que oferecem um programa, por exemplo, chamado À Mesa com os Generais, em que oferecem menus de há 200 anos.
Portanto, a ligação com a sociedade civil chega ao ponto de incentivar visita integrada, não apenas às linhas, mas também, por exemplo, ao enoturismo, porque é uma zona com muitas vinhas e vinhedos, e já na época havia muita produção vinícola na região, etc, etc. Para além desta organização Rota Histórica das Linhas de Torres, existe uma associação que foi organizada e que é organizada, é uma associação essencialmente inglesa, que se originou nas casas do Parlamento, Houses of Parliament em Londres, mas que está aberta, e eu próprio pertenço ao Conselho de Administração, entre aspas, ao board desta organização, de Friends of the Lines of Torres Vedras, que tem a iniciativa em Inglaterra de fazer iniciativas na difusão, no conhecimento das linhas de Torre. Por acaso é uma coisa que pode ser interessante, eu tenho boas relações com a Rota Histórica e posso até desafiar a Rota Histórica de fazer aqui uma apresentação sobre os desafios que a Rota Histórica das Linhas de Torres tem, porque se pode visitar as linhas de Torres de muitas formas. Podem-se levar dias e dias e semanas e nunca se conhecer a todas as linhas de Torres. Pode-se fazer uma visita mais dedicada à visita histórica e, por exemplo, muitos regimentos ingleses fazem visitas militares com explicação mais dedicada a quem tem conhecimento militar sobre a história das linhas de Torres. Mas eu posso e vou fazer um desafio à Rota Histórica para nos trazer aqui assim uma apresentação sobre a Rota Histórica. Vou fazer esse desafio. Rui, posso só acrescentar uma coisa? Claro, claro. Não sei se foi o Sebastião Amoedo que mostrou interesse na rota, é? Foi. Sebastião, se me der a sua morada, eu participei durante 15 anos, ou 10 anos, ou 12 anos, com o Departamento de Engenharia Militar Portuguesa, levei a efeito a criação de um livro sobre as linhas de Torres Vedras, um livro magnífico, enorme, grande, com magnífica informação, desenhos, fotografias, quadros, etc., extraordinário, sobre as linhas de Torres Vedras. Portanto, se me der a sua morada, diga-me, vou ver se os nossos correios nos ajudam, ou se eu lhe mando esse livro com muito prazer. É feito por um coronel português, mas é realmente um trabalho extraordinariamente completo. Eu julgo que não existe nenhum trabalho tão completo como esse trabalho feito por ele. Muito obrigado, professor Amoedo, muito obrigado, Pedro. Chegamos então aqui assim ao fim da nossa tertúlia de hoje. Eu passaria a palavra ao César e ao Elzio, se quiserem dizer qualquer coisa, antes de eu fazer a apresentação da próxima tertúlia. Rui, não, eu quero apenas agradecer formalmente ao Pedro pela apresentação, né? E torcer para que esse tipo de ação do World Monument Fund tem algum eco aqui, como o Amoedo comentou, né? E quem sabe inspire algumas forças de contatos nossos para que algo do tipo semelhante evitasse que situações tão vexatórias como essa que o João Amaral trouxe, de estatuárias em praça pública populares efetivamente expostas ao público, sejam guardadas em ambientes fechados à mercê de ocasiões muito esparsas de apresentação. Isso aí é suprimir a cultura do povo, é um absurdo isso, mas enfim. Obrigado, Pedro. Rui, pode apresentar o nosso próximo. César, Oi, ou Elcio, falar um desculpa. pouquinho? Claro, desculpe. Não, primeiro agradecer, né, o Pedro, excelente palestra, sem dúvida, né, como as demais. E eu observei logo na segunda transparência sua que vocês têm trabalho ou representação no Peru e nada no Brasil. Será porque aqui é tudo estatizante, ou é o Estado, ou é a União que cuida dos problemas? E gostaria de levantar também um trabalho aí para o João Peralta, que ele é historiador, ele é professor, né? É o seguinte, Portugal, eu não sou historiador, vou botar a minha versão,
curtinha para pagar uma missão aí para o João Peralta. A construção do Brasil, Portugal se interessava mais em proteção do mar, das suas caravelas, dos seus mares. A proteção na terra era mais orientada, evidentemente, por portugueses, por oficiais, mas era a população que tinha que resolver os problemas. Como foi feito isso? Através de Seis Marias. Então, e nessa Seis Marias, uma das obrigações, né, era você fazer a proteção da sua área. E assim surgiram várias fortificações, né, com características, por isso é que as 19 fortificações brasileiras estão no que é um sistema ímpar no mundo. É um sistema ímpar no mundo. Quer dizer, esses donos de Seis Marias, esses, né, que se habilitavam, eles recebiam honrarias e cargos, né, e ficavam dono daquele, tinham que manter aquelas fortificações. E em Santos tem isso, por exemplo, aqui no sistema defensivo. E eu até acho, fica aí uma dúvida para o João estudar, o João Peralta, que ele é português brasileiro, que as Torres Vedras surgiram da experiência que Portugal teve, não só no Brasil, claro, como em outras coisas. Quer dizer, aproveitar a própria população para fazer a defesa da sua área. Que é isso, a ideia que eu tenho de Torres Vedras era isso, era um oficial, alguns oficiais, né? Agora, a defesa mesma tinha que ser feita pela população local. Desculpe me alonguei um pouquinho, mas eu estou desafiando aí o João Peralta para português brasileiro, né? Para se aprofundar nesse assunto, João. Muito obrigado, Elcio. Então, quando nós viermos aqui assim falar sobre linhas de torres, vamos discutir esses assuntos. Senão, ficamos até amanhã, pelo menos. Mas é algo que já ficou registado, Eu partilhei agora no chat, se quem quiser, um link para a Rota Histórica das Linhas de Torres. Vão a esse site. Partilhei também a revista Invade, que é uma revista periódica da Rota Histórica, e terão alguma ideia sobre as linhas de torres, que aconselho vivamente a visitar quando vierem a Portugal. Bom, César, eu acho que posso terminar agora, já está na hora. Você quer só apresentar o nosso próximo convidado? Eu te mandei. Exatamente. Então, na próxima quinzena, vamos ter uma palestra, uma tertúlia sobre o abolicionismo e a República. Será uma tertúlia feita a partir do Brasil e será feita pelo Reinaldo Lopes Martins. O Reinaldo Lopes Martins é formado em História pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professor de História Geral e do Brasil em diversas instituições de ensino médio e cursos preparatórios para o vestibular desde 1972. É professor há 30 anos da Universidade Aberta para a Terceira Idade e membro do projeto cultural desta universidade. Foi secretário da Cultura de Santos, fundador e primeiro presidente do Conselho de Defesa do Património Cultural de Santos e criador e primeiro presidente da Fundação Arquivo e Memória de Santos. Estejam connosco, partilhem também as nossas tertúlias e vemo-nos dentro de 15 dias. Muito obrigado pela vossa presença. Muito boa noite.